Boa tarde a todos e todas. Eu queria usar esse tempo de liderança do PSOL para me solidarizar e trazer o nosso apoio à greve nacional dos motoboys e entregadores de aplicativos. O que nós vimos foi a paralisação desses trabalhadores em todo o Brasil, inclusive em alguns outros países, diante das péssimas condições de trabalho e, ao mesmo tempo, de um discurso falacioso que vai caindo à terra. Durante a globalização neoliberal da década de 90, nós vimos a precarização e a flexibilização dos direitos, a tentativa permanente de retirar direitos da classe trabalhadora e rebaixar globalmente os salários dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Classe cada vez mais marcada pelas mulheres, pelos negros e negras, e, ao mesmo tempo, muito impactadas por reformas neoliberais, como a reforma trabalhista e mesmo a reforma da Previdência. No início desse século, nós vimos esse discurso da globalização neoliberal, da precarização do trabalho, aliado com a tecnologia da informação, com grandes conglomerados internacionais que se venderam como plataformas colaborativas e que permitiriam aos trabalhadores serem empreendedores de si mesmos. Esse é o discurso falacioso de grandes conglomerados como iFood, como Rappi, como Uber, como a própria Amazon. E o que nós vemos é que esses trabalhadores já correspondem a 23% de todos os autônomos do Brasil. São 5 milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham para esses aplicativos, embora não sejam reconhecidos como trabalhadores, embora não tenham direitos básicos trabalhistas e precisem usar quase todo o seu dia para garantir a entrada da renda em casa. Não é admissível que, no meio de uma pandemia, que os serviços de entrega foram considerados essenciais, inclusive aumentou o número de empregadores desses aplicativos, a gente veja que a renda dessas pessoas diminui. Não é admissível que, em meio a uma pandemia, esses trabalhadores não tenham sequer direito ao álcool gel, sequer direito à máscara, enquanto tem, nesses grandes conglomerados, propaganda dizendo que estão dando marmita e ajudando os restaurantes, massacram seus trabalhadores, que levam os lucros bilionários nas costas. A última vez que eu vi, a Uber era avaliada em 65 bilhões de reais na Bolsa de Valores norte-americana. E os trabalhadores são superexplorados porque são as suas vidas em riscos, é o seu carro, é uma jornada de 12, 13 horas para ter uma renda decente e, obviamente, nenhum direito. Eles mentiram que seriam colaboradores e os trabalhadores empreendedores de si mesmo. E o que nós vemos é que esses trabalhadores, no caso das entregas dos motoboys, trabalham 10, 11 horas para ter uma renda de R$ 930 bruto, em média. O que nós vemos é que esses trabalhadores não têm direito à folga, porque precisam dessa renda e transportam comida ao meio-dia morrendo de fome e não tem sequer um vale-alimentação ou uma marmita para si, para poder se alimentar. O que nós vemos é que esses trabalhadores são punidos e responsabilizados pelas plataformas sem nenhuma participação, a bel prazer dos gerentes. O que nós vemos são taxas muito pequenas. Eu descobri hoje, conversando com um entregador aqui de Brasília, porque, obviamente, eu estive presente no ato, eu descobri hoje que tem entregas da Uber Eats, quem está nos ouvindo e pede Uber Eats, que saibam que a gente paga R$ 8,90 e o entregador ganha R$ 13,50 para ir de bicicleta, correndo risco, muitas vezes, de ser atropelado num país que ainda não respeita ciclistas, indo com a sua moto, colocando a sua vida em risco, e sequer são indenizados se algo acontece consigo ou a família, em caso até de óbito. É inadmissível essa flexibilização e precarização do trabalho. Mas, para concluir, presidente, eles achavam que, ao transformar o trabalhador em um trabalhador individual, sem espaços coletivos com seus colegas, acabariam com a luta de classes, que é o motor da história. E hoje nós vimos um dia histórico que a categoria se entendeu como categoria. E paralisou e juntou milhares de pessoas pelo Brasil. Aqui em Brasília foram centenas de trabalhadores comandados pela MAI, na qual o presidente Sorriso estava lá organizando a categoria junto com os colegas, e nós queremos não só deixar nossa solidariedade aqui, como nas redes, e pedir que ninguém
peça comida nesses aplicativos hoje. E que mais que isso, apoie efetivamente a greve dos entregadores e motoboys. Por isso, nós protocolamos uma frente parlamentar em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos de entrega. Nós queremos pedir, cada um de vocês, uma assinatura para que a gente possa constituir essa frente parlamentar, assim como pedir a urgência do PL do deputado Ivan Valente, assinado pela nossa bancada do PSOL, mas certamente que representa parte de um clamor que existe dos trabalhadores de aplicativo para serem ouvidos, assim como a mobilização grandiosa em São Paulo hoje, que juntou trabalhadores de aplicativos e metroviários trazidos aqui pela nossa deputada Sâmia Bonfim, mostra que a unidade da classe trabalhadora é fundamental e que mesmo em tempos de pandemia, nós não podemos aceitar o massacre do capital.